Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar fazendo a leitura da Bíblia. Nós já estamos no capítulo 11 de Apocalipse de João e aí a gente lê aqui e comemora o que leu. Capítulo 11, Apocalipse de João. A medição do templo e dos dois profetas. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara de agrimensor, e disseram-me: Levanta-te e tira as medidas do santuário de Deus, do altar e dos que nele estão em adoração. Deixa fora o pátio externo do santuário. Não tirei as suas medidas, pois foi entregue às nações pagãs, e estas vão calcar aos pés a cidade santa durante 42 meses. Mas eu darei às minhas duas testemunhas 1260 dias para profetizarem, trajando vestes de penitência. Essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém quiser prejudicá-las, de sua boca sairá um fogo que devorará seus inimigos. Sim, se alguém quiser fazer-lhes mal, é assim que vai morrer. Elas têm o poder de fechar o céu, de modo que não caia chuva alguma enquanto durar a sua missão profética. Elas têm também o poder de transformar as águas em sangue. E sempre que quiserem, podem ferir a terra com todo tipo de praga. Quando elas terminarem o seu testemunho, a fera que sobe do abismo vai combater contra elas, as vencerá e as matará. E os cadáveres das duas testemunhas vão ficar expostos na praça da grande cidade que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, e na qual foi crucificado também o Senhor delas. Gente de todos os povos, raças, línguas e nações verá seus cadáveres durante 3 dias e meio, e não se permitirá que os corpos sejam sepultados. Os habitantes da terra festejarão sua morte, darão parabéns uns aos outros e trocarão presentes, pois esses dois profetas estavam atormentando os habitantes da terra. Depois dos 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus. Penetrou nos dois e eles ficaram de pé. Um grande medo caiu sobre todos os que olhavam para eles. Ouviram então uma voz forte vinda do céu e chamando os dois, subi para cá. Eles subiram ao céu na nuvem, à vista dos seus inimigos. Na mesma hora aconteceu um grande terremoto e a 10ª parte da cidade desmoronou. 7.000 pessoas morreram
e os que sobraram ficaram cheios de medo e deram glória ao Deus do céu. Assim passou o segundo ai. Eis que o terceiro ai chega depressa. Anúncio da sétima trombeta. O terceiro ai. O sétimo anjo tocou a trombeta. Vozes bem fortes começaram a exclamar no céu: o reinado sobre o mundo pertence agora ao nosso Senhor e ao seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão sentados em seus tronos diante de Deus prostaram-se com o rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: nós te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é e que era, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações tinham se enfurecido, mas chegou a tua ira e o tempo de julgar os mortos e de dar as recompensas aos teus servos, os profetas, os santos e os que temem o teu nome, pequenos e grandes. Chegou o tempo de destruir os que destroem a terra. Abriu-se o santuário de Deus que está no céu e apareceu no santuário a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma grande tempestade de granizo. Ah, beleza. Então vamos trabalhar um pouquinho aqui. Aqui a gente tem um cenário muito nítido sobre o poder de Deus, mais uma vez, né? Que é o julgamento. Né? Deus, ele aparentemente, a coordenação de Deus que mais o homem teme é o julgamento. Só que dentro desse temor, o homem ele cria vários mecanismos de ir para a luz da coragem, de encontrar o ambiente a qual ele não teme a Deus, ou seja, aquela amizade mais forte com Deus, ou seja, ser realmente um filho de Deus, quase semelhante a Deus, buscando a imagem de Jesus em reflexão. Percebe-se, né? E aí, quando a gente vê esse movimento de esse movimento de só um momento aqui. O meu gato, ele tá doente, tá melhorando, e ele, na hora que ele me chama de uma maneira tão frenética que a gente tem que fechar a porta, senão ele cria um ambiente no meu cérebro, né? E é basicamente isso que eu ia falar, né? O ser humano, ele tem um poder, né? Aqui a gente vê aqui claramente, ó.
Ah, aqui, ó, sim. Ó, se alguém quiser prejudicá-las, veja só, ah, essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém quiser prejudicá-las, de sua boca sairá um fogo que devorará seus inimigos. Da sua boca sairá um fogo que devorará os seus inimigos. Sim, se alguém quiser fazer-lhes mal, é assim que vai morrer. Elas têm o poder de fechar o céu, de modo que não caia chuva alguma enquanto durar a sua missão profética. Essa passagem aqui ela é fascinante porque ela representa a conexão que o espírito que vive no homem, no ser humano, tem com o mundo, né? Ele conhece o mundo a partir de uma projeção sentimentológica, né? Ele sedimenta os seus sentimentos e cria uma conexão com aquilo que está extracorpóreo, né? Aquilo que ele toca, que ele sente, e tudo isso é uma relação de coragem e medo, né? E aí ele repete muito uma coisa até que ele conheça essa coisa de modo superior, de modo muito íntimo. Por exemplo, o contato com a família, o contato consigo mesmo, o contato com o alimento, a receita sagrada dos costumes, né? Ou a semana, as suas relações com o tempo de vida. E tudo isso é uma forma de organizar uma composição nesse organismo que te dá uma certa capacidade de não temer a Deus sobre o conhecimento dele, né? E essa seria a tal da aliança. A Arca da Aliança é esse equipamento que nós formamos durante muitos anos, né? Para estarmos buscando sempre o melhor, o mais puro bem possível, para até mesmo conhecer o mal antecipadamente. Porque quando você conhece o bem, o antônimo do verdadeiro bem é o mal. E quando o mal, a gente vê o mal, ele é tão disfarçável que parece que é bem. Em muitos casos. Porque é como a gente tem nas várias relações. Satanás, eu sei que eu estou falando um pouco parecendo, né, naquela coisa, né, de pregação, mas não é uma pregação. Eu estou fazendo um estudo, né? O Satanás, o capeta, o demônio, o mal, ele se parece com o bem em muitos momentos, né? Só que às vezes a pessoa está precisando de um empurrão, de um grito, de um acorde. Ei, acorda aí! Vai lá, faz! Esse seria o bem para a pessoa. E aí vem um monte de gente, viatura, dizer que isso é errado, né? Que bater é errado, que isso é... Sendo que às vezes seria o bem para aquela pessoa dentro de uma profundidade de conhecimento. E as instalações hoje em dia devem ser muito questionadas, na minha opinião. Porque, veja só, o mal ele é disfarçável. Quando você geralmente passa a mão na cabeça da pessoa, quando ela fez alguma coisa errada, ou quando ela, né, às vezes está precisando de um grito, você vai lá e fala com voz delicada, você acaba distorcendo uma mensagem nervada que aquele organismo precisa.
sobre a instrução de alguém que conhece o verdadeiro bem. Por isso, se você procura sempre o bem, você vai conseguir saber que não é certo a pessoa ser sensível comigo nesse momento, porque o bem não é sensível nesse momento. Nesse momento, o bem, a lógica, a roda, o bem, o destemer a Deus, né? Jesus nesse momento não seria assim, né? Como Jesus seria, né? Nesse detalhe, e representa uma aliança mais pura possível que a gente reconhece no cristianismo como Jesus. Não é à toa que cristianismo, né? Depois de Cristo, Cristo é o Salvador, né? Então ser essa aliança, né? Abriu-se o santuário de Deus que está no céu, apareceu no santuário a arca da sua aliança, né? Então a aliança, houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, grandes tempestades e granizo. Então todo isso que houve ao aparecer Deus, a muitos seria aterrorizante, né? Olha só, relâmpagos, nó que medo, vozes, trovões, terremotos, grandes tempestades, granizos, que medo, né? Mas nesse momento, o santuário de Deus que estava no céu apareceu no santuário a arca da sua aliança, né? Uma coisa boa estava acontecendo em meio a esse caos, né? Ou seja, a gente tem uma causa e uma consequência, né? Aquele que é e era porque ah, ah, aqui, ó, Deus também penetra, aqui, ó. Depois de 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus e penetrou dois e eles ficaram de pé. Qual sopro de vida é esse que renasce, né? Que deixa as pessoas de pé? Um grande medo caiu sobre todos os que olhavam para eles. Então todos ficaram com medo desse Espírito de Deus que entrou nesses homens e se levantou. Ouviram então uma voz forte vinda do céu e chamando os dois, subi para cá. Eles subiram no céu na nuvem à vista dos seus inimigos. Na mesma hora aconteceu um grande terremoto e a 10ª parte da cidade desmoronou. Então estava acontecendo nesse momento uma destruição, né? Muita gente. A medição do tempo e dos 2 profetas. Então a gente pode entender, né? Sodoma e Egito. E esse negócio aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Esse aqui também. Elas têm o poder de fechar o céu de modo que não caia chuva alguma enquanto durar sua missão profética. Elas têm também o poder de transformar as águas em sangue e sempre que quiserem podem ferir a terra com todo tipo de praga, né? Essas duas testemunhas. Mas eu darei as minhas duas testemunhas 1260 dias para profetizarem. Vamos ler de novo aqui, ó. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara de agrimensor. Disseram-me: levanta-te e tira as medidas do santuário de Deus, do altar e dos que nele estão em adoração. Deixai fora o pátio externo do santuário
Não tire as suas medidas, pois foi entregue às nações pagãs. Então as nações pagãs não eram para ser medidas. Só o que era santo. Porque o que é medido é anotado e é usado como, por exemplo, você mede uma área para pedir alguma coisa para essa área, né? O que você não mede, você não investe, né? Estas vão calcar aos pés da cidade santa durante 42 meses, os pagãos, né? Mas eu darei às minhas duas testemunhas 1260 dias para profetizarem, trajando os vestes de penitência. Então as duas profetisas, ó, vão ganhar as duas testemunhas. Olha a palavra. Testem unhas. Testem unhas. Unhas, elas têm o poder de pontar, né? Elas representam uma pele com camadas fortes, camadas que conseguem arranhar, né? Então, testem unhas. 1260 dias para profetizarem, trajando vestes de penitência. Essas duas testemunhas são as duas oliveiras. Oliveiras, né? Então, o que é oliveiras? Iras. Quando existe a fome, existe uma ira que é coligada à fome. A ira, ela é uma força de energia que não está modulada ao cotidiano de um corpo sobre adoração, sobre gosto de programação, que seria a tal da aliança que a gente falou, né? Que é a ligação ou a desligação da ânsia, né? A ansiedade que faz as pessoas se perderem, né? Você ansiando muito uma coisa, você acaba se desligando desse momento e vivendo um momento de ansiedade, né? A ansiedade é muito ruim. Aí, ó, são as duas oliveiras e os dois candelabros. Então elas olham e elas melhoram as iras, né? Se você oliveiras seriam para mim aquelas coisas que melhoram a ira, né? Como um óleo sagrado, né? O óleo que se agrada reduz a ira. É medicinal, óleo medicinal, oliveiras. E quando você vê alguém irado assim, ó, você não fica irado. Você fica com pena de quem está irado, né? Quando você vê uma criança chorando, você fica, oh, não chora não. Quando você vê uma mulher bonita chorando, principalmente mulher bonita, você fala, oh, não chora não. Oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se andelabros. Se alguém quiser prejudicá-las, né? Andelabros eu acho que é aquele negócio que ilumina, né? Prejudicá-las, de sua boca sair. Ó, se alguém quiser prejudicá-las, essas oliveiras, essas testemunhas, de sua boca sairá um fogo que devorará, orará, né? Orará seus
Migos. Sim, se alguém quiser fazer-lhes mal, é assim que vai morrer. Né? Vai morrer queimado pelo fogo que sai das suas bocas. Né? Você já viu uma boca espergir fogo, né? Eu tenho certeza que já, né? Só que tem vários tipos de flamas, né? O fogo, ele representa uma palavra que arde no ser que escuta. E as palavras que ardem são palavras que estão coligadas a um sentimento. Por exemplo, se o seu tio te fala uma coisa, soa mais forte do que uma pessoa desconhecida, porque o seu tio está coligado à sua família, ao seu time familiar, ao seu time, a medida, centímetro, seu time, sua família, seu perímetro, sua área de convivência. Então, és uma pessoa aí que tem uma palavra que pode arder. O fogo ele arde. Só que veja só, existem palavras que causam choque nos terminais nervosos das pessoas, que deixam as pessoas chocadas. E esse chocar é um fogo que arde sem se ver, no sentido de temor, no sentido de paralisia, no sentido de insuportável, né? Tantas pessoas estão vivendo em insuportâncias porque foram queimadas por esses tipos de bocas. Mas não estou falando que seja evidentemente uma boca sagrada como essa, né? Só estou dando um exemplo de fogo, né? Elas têm o poder de fechar o céu de modo que não caia chuva alguma enquanto durar a sua missão profética. Fechar o céu de modo que não caia chuva alguma enquanto durar sua missão profética. Chuva, talvez nesse sentido fosse a visão de muitas pessoas, né? Sabe, quando você está em um local e aí tem pessoas passando, sabe quando você consegue fechar o local para ninguém passar? É como se você conseguisse controlar a chuva desse local, a chuva de gente, né? Esse cachuva de gente, né? E aí, né, se elas têm esse poder, quer dizer que elas têm o poder de fechar alguma coisa, elas controlam, por exemplo, os sentidos das pessoas, né? Se tem alguma coisa que sempre acontece e aí essa pessoa consegue fazer não acontecer, ela tem o controle sobre o acontecimento. E as testemunhas, elas, nesse sentido dessa palavra aqui, mostram que elas têm, né? Elas também têm o poder de transformar as águas em sangue, né? Ou seja, elas conseguem transformar água em sangue, às vezes colocando, vamos ver aqui, como eu transformo uma água em um alimento. Né? Eu coloco a água
Eu decomponho a água em associações com outros elementos, né? Eu decomponho a água, né? Então elas têm o poder de decompor a água. Só que nesse sentido, que água seria essa, né? Se a gente viu que a chuva pode ser os olhos das pessoas, talvez a água seja a voz, né? Se você reconhece a minha voz assim, e se eu modulo ela para falar de uma maneira nervosa, irada, ou uma maneira mais baixa, né? Aí eu causo uma modulação na minha voz e eu, né, transformo aquilo que era uma corrente natural em sangue. O que que isso quer dizer? Talvez seja uma figura de linguagem, né? Esse sangue. O sangue talvez representa o sentimento, né? Aquilo que mora dentro da gente, né? Mais ou menos assim. Então, se eu estou falando assim de forma artística, né? Eu estou atuando na sociedade. Oi, tudo bem? Oi, beleza? Ai, que legal! Oi, anjo! Oi, querida! Tudo bem? Aí de repente eu falo: sai daqui! Transformei a água em sangue. Só que imagina se eu faço isso em você, fazendo um teste de unha em você. Eu fazendo assim. Aí você, ai! Transformei a água em sangue. Porque a água, ela é fluida. Ela é, oi, querida, oi. Ah, hum. Corrente de água, né? Agora, essa corrente, ela é construída e modulada pela regência do rei, pela regência da sociedade em que ali se tem construído o relacionamento das pessoas. Então, né, você nasceu já em uma cidade ali, né? Cristo, Jesus, nasceu numa cidade. Depois de Deus trabalhar muito, eu não tenho conhecimento da Bíblia, então eu estou lendo ela de trás para frente. Não tenho conhecimento profundo da Bíblia, né, para falar mais alguma coisa a respeito sobre o lado da construção da sociedade, mas eu tenho um pouco de conhecimento da filosofia grega, né, na democracia grega, naquela construção da ágora, né, a população. Só que eu também tenho conhecimento do imperialismo, né, onde os reis imperavam, mas por que precisava de reis? Precisava de uma figura a qual as pessoas, né, começassem, né, se transformassem estruturalmente e dessem o poder a essa figura como algo para minar, ninar o seu povo, os seus filhos, para respeitar esse rei, no sentido de que se o menino não respeitar o rei, mandará algum artista, algum mecenas para educar a pessoa, e assim se faz a educação de cenas. Porque não tem nada mais forte do que uma cena. Vacena, vê a cena, né? Então eu tenho esses conhecimentos para comparar e ver dentro da lógica aquilo que poderia mais bem ser sobre aquilo que é hoje, né? Se hoje a gente tem todas essas coisas, aquilo que é muito importante não deve ter mudado muito, porque aquilo que é importante se mantém, como o sol, como a água, como
ser vivo, né? As necessidades vitais básicas. Então tem muito conhecimento aqui que está está num baú de tesouro, no fundo de um mar, cheia de camadas de pressões de água, de impressões atmosféricas. Então tá vendo essas testemunhas? Vão ficar expostas aqui, ó. Quando elas terminarem o seu testemunho, a fera que sobe o abismo vai combater contra elas. As vencerá e as matará. Então essas testemunhas, né, essas coisas aí, esses poderes aí, vão ser mortos pela fera. A fera vai matar elas. Por que a fera, a ferramenta vai matar elas? Porque uma ferramenta, ela representa a inteligência artificial, o computador, a receita, o programa, né? Quando a gente tem os passo a passo, a ferramenta, a frequência, né? A automação, o dirigir a algo se torna tão habitual que não precisa de testemunho, não precisa de controle dentro desse caminho já totalmente formatado para controlar. E a ferramenta, depois de um tempo, ela consegue modular. Não é à toa que hoje em dia a gente tem um monte de efeitos tecnológicos para modular e mapear o cérebro humano e até mesmo escrever, conversar diretamente com uma faixa do cérebro, né? Ou ativar ou desativar uma faixa do cérebro, porque a gente sabe quais são as coisas, as palavras, as frequências de onda que ativam ou desativam essas áreas. E aí você pode até mesmo pegar um efeito de futebol e aplicar nesse samba de cérebro, né? E aí, sabe aquele efeito de quando você está lá no estádio de futebol, aí você olha alguma coisa assim, de repente você olha para lá e aí mexe rápido assim, né? Aquela coisa assim, aí todo mundo, né? Aqueles efeitos que você vai acompanhando os jogadores fazendo e tal. Você pode fazer isso na planta cerebelar, né? Porque hoje em dia a gente tem ferramentas que foram apuradas para que a gente não precise mais de fazer no ambiente material, com a bola nos pés. A gente pode fazer apenas com as frequências de ondas na cabeça, né? Tem essas propriedades das águas que compõem ou decompõem as coisas em uma maneira muito igual. Se tem alguma coisa que iguala, que mistura a um nível de mais próximo do igual, é a água. A água deixa tudo igual. É claro que às vezes precisa de muita força para a aparência do igual realmente ser, no sentido que a gente hoje chama isso de uma técnica de laboratório para fazer a análise, que é centrifugação, né? Você usa a água ou líquido para centrifugar. E aí quando você centrifuga, você tem várias faixas de materiais iguais nesse líquido, né? E aí você consegue olhar a composição do líquido e o quanto de cada matéria ou de cada substância existe no líquido, né? Quanto de óleo, quanto de fibras, quanto de
de elementos tem, né? Mas se você pega essa noção, né, que é uma noção do cristianismo mesmo, no sentido vem lá da carpintaria, você eleva ela ao máximo possível, né? E aí você começa a ter visões daquilo que deu certo, para que a gente pudesse encontrar o bem entre a comunhão dos seres vivos, a sociedade, né? Então, e eles ficaram de pé, um grande medo caiu. Uma voz forte vindo do céu, chamando os dois, sobe para cá. Essa coisa que é legal, né? O ressuscitar das testemunhas, né? Depois de 3 dias as testemunhas ficaram sendo exibidas, mortas, né? A fera matou essas testemunhas que Deus colocou. E elas ficaram expostas em Sodoma e Egito, na qual foi crucificado também o Senhor delas. Todos os povos, raças, línguas, tá? Os habitantes da terra festejaram a sua morte, deram parabéns uns aos outros. Tipo, estamos livres, né? Os habitantes. Ninguém vai nos prender, ninguém vai nos dizer como ser presentes, pois esses 2 profetas estavam atormentando os habitantes da terra. Eles estavam mostrando uma verdade que eles não conheciam, né? E falam assim, eu quero saber o que vocês acham disso, né? Veja só, isso é verdade. Aí você tá ficando louco? Isso não é verdade, não. Mas é verdade, existe fantasma, existe, só que você não quer ver. Existe isso, você não quer ver, né? Então vamos deixar nesse fundo de pano aqui, né? Nesse tipo de tratamento, né? Aí a gente vê quem crê e quem não crê. Por isso que a criança ela entra no reino do céu assim, ó, porque é muito fácil dela acreditar em fantasma, em espírito, em isso e aquilo e tal, mas para ficar mais fácil, né? Ela vai se desacreditando porque é difícil entender essas figuras de tecnologias no sentido do testemunho de Deus e da força da operação dos servos de Deus, né? Nesse sentido, das operações que Deus faz, mas que muitas poucas pessoas dão visão de que é Deus e acreditam que é o ser humano. Mas aí é o ser humano. Só que é o ser humano pensando em Deus, né? Buscando a Deus, acreditando que está mais perto de Deus e só aqueles que se ajoelharem, né, ou né, procurarem um caminho podem se achegar ou ver e ser elevado, né, a esse ambiente de graça. É como se você precisasse de uma carteirinha para entrar no clube do Lulu, né? Mas aí é complicado porque isso aí tem muito sentimento de cara, isso aí é complicado, viu? É como se fosse um inferno você saber disso e, e não poder, né, se apropriar disso porque existe uma resistência, um segredo. Só as famílias ou só os anjos, as famílias dos anjos, podem ser e estar nesse templo, né? Nesse coeficiente de consciência e razão. E aí fica sendo quase que um inferno, ou uma forma de instalar um inferno na vida da pessoa, lhe apresentando o paraíso e mostrando que você não pode entrar, né?
E mesmo que você reze, implore, chore, isso, aquilo, você no fundo não vai poder entrar. E aí o pior é que, tipo assim, você não pode entrar e você teme pecar, né? No sentido fazer coisas que são erradas, né? No sentido desse conceito, para você crescer em conceito de fé. E aí eu vejo eu conheço, né, muitas pessoas assim que eu suspeito que a angústia da vida delas é esse, é essa, é, é essa dor que elas escondem, né? Porque essa é isso é, isso é como se fosse o conhecimento, né? Você tem um conhecimento, mas você precisa de achar um jeito de sobreviver, né? De passar, de aceitar, né? Então, o que você faz? Você vai no médico e pede, me ajuda a aceitar a vida. Eu estou com dor disso, estou com dor daquilo. Aí o médico vai lá assim, vou te ajudar. Ah, toma isso aqui, isso daqui. Né? Aí você vai lá, padre, me ajuda porque eu me despedacei, me peguei pecando, tirando pedaço de mim, me picando, porque eu eu sinto essa dor, tô cheio disso, essa vida ela é muito pesada, né? Tal, é difícil acreditar diariamente, isso, aquilo. Então, aí o padre fala assim: tá bom, filho, você está perdoado, vai, não peques mais, Ahn, acredite em Deus, continue acreditando. Aí, cara, nossa, a gente tá. E aí, o que que vai acontecendo? As pessoas vão precisando de um carinho a mais. Aí, uma promoçãozinha ali, um milagre que acontece ali, mais ou menos, né? O cara salvou a vida. É como se fosse aquelas notícias do Homem-Aranha, né? Homem-Aranha salva mais uma vez eu esqueci o nome da cidade lá. O Batman salva de novo Gotham. Homem-Aranha salva, sei lá o que, Nova York. Eu não sei se é isso, né? Eu esqueci. Mas fica sendo basicamente para todo mundo, né, que não tem esse conhecimento, que não foi para o céu, ou que não é servo de Deus nesse nível, se serve de Deus nesse nível e atua, né, nessa celestial, nessa divindade, sendo mendigo ou sendo diretor de empresa, tanto faz, né? Sendo agente secreto, ou isso, aquilo que a gente tem ou treinador de equipe de futebol, essas coisas. Um, para quem não é, aí ela, poxa, cara, eu vejo fulano ali, vamos dar uma promoção para ele, vamos dar um emprego para ele, assim, aí isso não é nada. Tipo assim, pro céu isso não é nada, entendeu? Vamos fazer isso, vamos dar um carrinho, vamos fazer uma cena cinematográfica para parecer que esse Deus atuou na vida dele e salvou a vida dele, deu mais uma chance para ele. Vamos fazer uma cirurgia cinematográfica na vida dele. E aí, de repente, o cara tem o que contar. E aí ele fala assim: eu vou viver para contar isso para os meus netos. Eu vou viver porque eu renasci com a chance celestial. E às vezes é só uma cirurgia que custou uns 30 mil reais. Não é nada, né? No sentido para Deus que é dono de tudo, entendeu?
para Deus que é dono de tudo, isso não é nada. Até porque tudo que esse homem fez para receber essa cirurgia cinematográfica, tudo o que ele fez vai ficar aí. Então não é nada. Tudo que a família desse homem fez está aí, está sendo usufruída. E esse é você, esse sou eu, representantes dessas atuações, né? Então, misericórdia, Senhor, né? Misericórdia. Até quando? Até quando? Né? Ai, ai. Então tá, né? E, nossa, tem. Caraca, mano. Se nós for ficar avaliando e entrando nas profundidades e tecendo comentário de um capítulo da Bíblia, a gente fica aqui uns pelo menos umas 5 horas, né? Uns 3 horas. É muita coisa, mas hoje a gente já chegou em alguma coisa, né? A gente aqui, ó, no começo tinha as testemunhas, tal. Aconteceu isso, esse barato, o pessoal não queria que essas testemunhas atuassem, mas Deus renasceu elas, né? Mesmo elas mortas, todo mundo achou que elas tinham morridas. Então, agora nós estamos sossegados. Deus matou essas testemunhas aí, mandou elas embora, estamos tranquilos. Aí quando pensa que não, Deus voltou com elas e aí arrumou toda a casa, né? Aqui, ó. As nações tinham se enfurecido, mas chegou a tua ira e o tempo de julgar os mortos. E aí, quem seriam esses mortos, né? E de dar recompensa aos teus servos, os profetas dos santos. Talvez mortos possa ter significados daquilo que eu falei, né? Por exemplo, a minha descendência, né? Então você é filho de quem? A inteligência secreta sabe, né? Tipo assim, Deus sabe. Então Deus conhece o meu pai, o meu bisavô, o meu tataravô, o meu sei lá o que, a minha né? Então Deus conhece. E aí ele vai julgar os mortos para ver o quanto eu tenho valor para Deus, no sentido da Arca da Aliança, né? Qual seria essa Arca da Aliança? Você tem direito, eu gosto de você, ou procuro o gosto de você, porque eu julguei os vocês, né? Bonito, né? Fascinante, poderoso, saboroso, gostoso no sentido. Mas para você achar isso bom, você precisa de estar lá em cima também. Você precisa de acreditar que você está sentado no joelho, no ombro do gigante, né? Você não pode pensar nisso depois de ter não acreditando que foi perdoado seus pecados, porque se você pensar nisso e lembrar dos seus pecados, cara, você é como se você tivesse fumado uma maconha, você fica deprimido, decepcionado, imunologicamente abatido. Então, lhe falta fé, lhe falta coragem. Você se sente que não merece, né, o respeito. Você entra em um estabelecimento, você não tem coragem e as pessoas não lhe dão atenção. A nível mínimo, né? Você não recebe um oi, tudo bem? Posso te auxiliar, né? A pessoa só olha para você, que nojento.
A água dela vai para um sangue inflamado, né? Já teve esse sentimento de entrar numa loja e não ser bem-vindo, né? Mas as pessoas não fazem cena porque elas não são médicas e não foram contratadas para esse tipo de cirurgia. Mas se o SUS contratá-las, né, num sentido secretaria do SUS, né? Falar assim, ó, quero colocar uma pessoa aqui para fazer uma cirurgia aqui nesse comércio aqui, ó, nesse supermercado aqui nosso, né? Vamos marcar, tá super marcado aqui, ó, um tratamento a gosto de sangue quente. Vou esquentar esse sangue aqui, ó, na trempe. Vamos fazer um ovo frito com esse cara aí. Vamos fazer um. No banco você consegue cozinhar um feijão, né? Antigamente você ia no banco e a cirurgia era de cozinhar um feijão. Você ficava uns 40 minutos na fila só para ver se tinha dinheiro na conta do seu FGTS para sacar. Aí você saía lá igual feijão cozido, mal cozido. Tá entendendo? E isso entra em você, sabe por quê? Porque só tem aquele banco. Aquele banco é familiar para toda a sociedade. E aí a comunicação de familiar, quando um familiar diz que não liga para você ou liga mal para você, dói muito, muito mesmo. Por que que dói? Não era para doer. É só uma informação, é só uma água. É porque essa água é uma água chocada. É uma água que foi convertida pela dependência associativa coligada ao espetáculo do que aquilo representa. Mas se você tirar a representatividade daquilo, você vai falar assim, sai de retro, Satanás, né? Tipo isso, sabe? Vocês estão possuídos demoniacamente. Você consegue, né, fazer isso. Claro que eu estou falando numa linguagem de utilizar a familiaridade dos termos religiosos que eu conheço para isso. Só que você pode dizer que ali estão fazendo um cenáculo, um cenário, estão rezando, ou você pode converter algo que você quiser, né? É uma cirurgia e tal, ou apenas a pessoa está cozinhando você para fazer você ficar nutrido ou desnutrido nesse sentido. Tipo, é como se fosse uma ciência de informação a partir dessas camadas de consciência e interpretação, né? Eu acho que a gente foi para muito fundo desse oceano de possibilidades, né, dentro de processamentos. Mas vejam só, né, no final do capítulo abriu-se o santuário de Deus, a área que está com os sentidos já conscientes. O que é o sentido consciente? É a igreja, é o registrão, sabe a hipérbole que e se instala uma cruz? É que no meio do caminho tem um caminho certo, né? Tem um caminho certo que converte você ao registro de bem. E isso te faz se reenvolver de novo, mesmo que você tenha tomado um porre, se sinta um drogado, se sinta ofendido ou sofra várias cirurgias de Satanás. Tem uma cirurgia cinematográfica que o Satanás
né, faz com o John Constantine no filme Constantine, que é você tirar um tumor do fígado. E isso representa muito bem o que eu estou falando, né? Ah, quantas cirurgias Satanás, né, esses médicos, no sentido da utilidade sistematológica, né, utilizando essas verdades malditas, essas coligações para instalar-se, né, ou desinstalar-se dessa operação de consciência lógica nas pessoas, fazendo com que essas pessoas floresçam-se a nível de não suportarem a si mesmos, né? Então, existe isso, né? Acredite se quiser. Se você não acreditar em algum momento, isso vai pegar você. Sabe por quê? Porque pega geral isso. Né? Esse aí pega geral. Sacou? Mas olha só, abriu-se o santuário de Deus que está no céu e apareceu o santuário, a arca da sua aliança, a igreja, né? Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos. Na igreja tem tudo isso, né? Mas isso é importante porque representa a panela no fogo que coloca todos os habitantes daquela comunidade em um nível de suportações comuns, né? É a representação artística, é a cinematografia no sentido da realidade que coloca e instala nas pessoas esse cenário de força e estabilidade no sentido espiritual. Porque quando o seu espírito se abala, ele lembra da igreja, né? Ele lembra da glória a Deus, da salvação, da adoração, da né? Da confissão, de todas essas portas que são possíveis de remediar, levantar novamente, né, os testemunhos, né, os falsos testemunhos, isso e aquilo. Então é legal, né, porque a gente, pelo menos, antes de morrer, a gente, pelo menos, chega a essa operação da vida das histórias de viver, né? Que nós estamos sediando nesse momento, né? Não sei até quando, mas, né? Obrigado, Senhor. E a gente fica por aqui, então. A gente se vê no próximo vídeo, né? Se você gostou, né? Obrigado por ter gostado. Até o próximo vídeo. Fui!